Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da palavra do Senhor e que... O quê? Você seja transformado através dela. A gente vê aí muitas pessoas falarem, onde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. Se nós não temos a palavra de Deus como sendo o alicerce para as nossas vidas, onde está o nosso coração? Aquilo que nós nos inundamos de informações na mídia aí que nós temos, muitas informações, a gente acaba se moldando àquelas informações que nós priorizamos. Agora, se você prioriza as informações que estão aqui, eu digo com certeza absoluta, você será transformado e mudado à imagem e semelhança de Deus. O caráter de Cristo, na verdade. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas o nosso caráter se tornará como o de Cristo, porque isso acaba se tornando verdade em nossas vidas. É por isso que eu estou nessa jornada junto com vocês, para que cada vez mais nós possamos nos direcionar à palavra. Vejo vários pastores falando, temos que voltar à palavra, temos que voltar à palavra, temos que voltar à palavra. Então aqui é o desafio de nós caminharmos firmes com o Senhor através da palavra de Deus. Beleza? Aqui em Curitiba, friozinho, mas vamos aquecer o nosso coração ainda através da palavra de Deus e que isso faça a diferença na tua vida. Beleza? Eu vou deixar aqui o cardzinho do vídeo que eu fiz a respeito de uma tabela cronológica do Antigo Testamento que vai facilitar a localização temporal da sua leitura do Antigo Testamento. Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje, 230. Muito bem, eu estou com minha Bíblia 365 dias, ela é preparada para essa meta que eu tenho de leitura com vocês. Ano que vem não sei o que vai ser, Deus está colocando alguns sonhos para eu trazer para vocês uma caminhada junto, mas a princípio eu tenho que, como diz, eu não sou multitasking, que nem minha esposa, mas eu tenho um hiperfoco, então eu estou focado em terminar isso daqui. Estou focado com vocês em terminar isso, porque ainda tem a igreja para pastorear e outras coisas. Então, a minha meta é trazer a relevância da leitura da palavra de Deus para a vida de cada um. Se eu pudesse, eu mudaria as leituras do jeito que está no começo, porque é microfone ruim e tal, e ali eu estava meio tímido com a câmera, então tem esse desafio. Agora existe uma descontração um pouquinho maior. Eu fico feliz de você estar junto conosco, mas ano que vem você pode retomar de novo a leitura junto comigo, beleza? Tem outras coisas que eu poderei usar, mas que é importante é que você faça essa jornada junto comigo, beleza? Pegou lá a sua Bíblia, abriu no dia 230, 230 vídeos, mais a introdução e mais o vídeo da tabela, que eu mostro um pouquinho da tabela, como é que ela funciona. Então vai lá, acesse a tabela, imprima. Acho que isso ajudaria muito a saber aonde que Esther se classifica dentro da história de Israel, Mas vamos ler agora Esther, Agora estamos no início de Esther, olha só. Vai ser uma pegada no Esther. Beleza? Abriu lá? Mas eu não tenho essa Bíblia. Não tem problema. Vai aqui embaixo. Eu não estou colocando mais link porque ele muda. Ele muda o link. Então ali o link que eu estava usando bem no começo da leitura aqui, ele já é furado. Então eu digo assim, procure, faça a pesquisa, procure. Bíblia 365 dias, eu uso a NAA. Então, vai lá, vai aparecer para você, adquira, compre. É interessante, essa é a minha Bíblia de leitura.
Eu tenho outras Bíblias, que daí tem Bíblia de estudo, tem a Bíblia para devocional e outras coisas, tá? Mas abra lá, então pegue, se não tem essa, pegue a Bíblia aqui embaixo, tua Bíblia normal, e vamos lá, Esther 1:1. Vamos ler até 3:15. Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores. Durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real, haviam cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. As armações dos leitos eram de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de marfim, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado que todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bistá, Arboná, Bictá, Abagtá, Zatar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitido por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Mersena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam com os principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que devo fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitido por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque na notícia de que a rainha fez, chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo, e todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fique proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando esse decreto do rei for proclamado em todo o reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou carta a todas as províncias do reino, e a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa,
e que se falasse a língua do seu povo. Depois disso, quando a rainha do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e de que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procure moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reinado, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sobre os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a ela os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, esse reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim o fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, e algumas traduções falam Mardoqueu também, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhes os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Ester havia declarado ao seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleo aromáticos essenciais e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sasgaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Ester alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete e todos os seus oficiais e servidores eram o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quanto às virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei
que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedate, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contataram isso a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, pois lhe havia declarado que povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar os dias e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reinado, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão do seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. Ele disse: fique com essa prata e faça com este povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei e, segundo tudo o que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem deveria ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrito em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros de todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente. E a lei foi proclamada na cidade de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Olha só, olhe a trama disso daí. O cara conseguiu, então literalmente já foi feito, já foi anunciado que tal dia vamos matar todo mundo. Então se tivesse judeu por perto, vamos matar. Nossa, me lembro muito aquele filme, agora me fugiu, que para que as pessoas pudessem
desabafar, extravasar sentimentos escondidos ou reprimidos, lá nos Estados Unidos é um filme, foi proclamado o dia do purgo, alguma coisa assim, em que eles, nesse dia, eles poderiam sair pelas ruas e matar quem eles quisessem, ou bater em quem eles quisessem, fazer qualquer tipo de atrocidade. E as pessoas também tinham a chance de se protegerem dentro de suas casas, né, da maneira com que eles pudessem. E eu olho assim e falei, cara, basicamente é isso, ó, tal dia nós vamos... Só que é para os judeus, né? Então assim, a gente sabe o final da história, mas imagine a gente ter que enfrentar isso nos dias de hoje. Seria complicado. E algumas igrejas enfrentam isso, são as igrejas perseguidas. 1 Coríntios 11, 17 e 34. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vocês, faço isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe do pão sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Isso muitos falam assim, examine se você tem algum pecado. Não é isso. Paulo diz assim, examine com qual motivação você está tomando a ceia. Tanto que ele fala antes, uns comem antes do pessoal, a gente não tem a comunhão juntos, e outros estão enchendo a cara com vinho. Vamos tomar um monte. Mas você quer comer bem, se fartar? Coma em casa. Será que não tem comida em casa? Aqui é a ceia do Senhor, é cearmos dentro de uma aliança, de um entendimento de aliança. E isso é o que Paulo repreendia. Então, quando você se examina, pense a respeito, qual é a motivação? Com que convicção? Qual é o prumo com o qual você está tomando, ceando junto com os irmãos? Porque por pecado, todo mundo tem. E a semente está lá do pecado. Então não é esse o objetivo. O objetivo é qual a intenção do coração com o qual você está ceando. E isso deve ser feito. Por isso que nós aqui na igreja abrimos para que as crianças possam cear juntos. Porque elas precisam aprender pela prática. E a gente fala para os pais, ensine aos filhos o que é essa aliança. E Deus fala que a gente tem que ter a singeleza, a simplicidade de uma criança, no seu entendimento simples, básico. Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. A gente põe muita dúvida,
muito questionamento no meio desse caminho todo aí. Então, lembre-se disso, na hora de tomar a ceia. Tomem discernindo o corpo, discernindo o porquê Jesus fez tudo isso. E aquilo que Jesus ensinou também na ceia. Salmo 35, 17 e 28. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação e te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que são sem razão, são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, pegamos! Vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegre a minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Provérbios 21, 19 e 20. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Terminamos a nossa leitura de 230. Nossa, e assim, cada vez mais, avançando para a finalização. Mas ainda falta bastante. Falta 135. Mas 230, 135. Nossa, já estamos avançando. E cara, como é legal a gente ver, né, chegando no final. E é imprescindível a sua presença, a presença de qualquer um que ama a palavra de Deus. Eu digo, não precisa ser aqui, mas leia a Bíblia com qualquer um. Tem os aplicativos, aonde você for. Mas aqui é a minha jornada com você e você está convidado a fazer parte disso. Eu fico feliz que você está junto comigo, beleza? Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente, faça o que for necessário para que o YouTube entenda que ler a Bíblia é importante para cada um dos seus filhos e também aqueles que se decidiram esse ano, ano que vem, próximo ano, a caminhar com Cristo e que seja válido para eles também. Assim eu digo, Deus abençoe vocês e aguardo vocês no dia de amanhã.